Gente, mais uma vez, boa noite. Vamos animar, né? Vamos ter uma noite animada hoje. Vamos deixar lá fora nossos problemas, nossas responsabilidades, nossa agitação. E vamos agora, a partir desse instante, apenas nos concentrar no estudo dessa noite, fazendo votos que todos aqueles que nessa noite não puderam comparecer, que possam ser tocados por essa energia aqui presente, que possam ser visitados por nossos mentores espirituais, e a eles seja levada a paz, a harmonia, o equilíbrio, para que onde estiverem se sintam revigorados e fortalecidos. Nós, por nossa vez, vamos nos esforçar de manter o pensamento ligado ao alto. Nesses instantes que aqui estaremos reunidos, tentando aprender um pouquinho mais das leis que nos regem, das leis de amor. Vamos falar muito hoje sobre isso. Afinal, o roteiro 6 chama-se Amor e Evolução. Vai ser um presente para todos nós termos contato com essa matéria. Tenho certeza absoluta disso. Então, que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nossos mentores espirituais estejam também junto de nós, nos fortalecendo, nos intuindo, ajudando-nos nesse estudo. Que tudo transcorra em paz e em harmonia. Que assim seja. Vamos lá, gente. Roteiro 6, falta 7 e 8 ainda. Né? 6, 7 e 8. Falta pouquinho para a gente acabar com essa apostila que bateu o recorde, né? 2 anos e meio quase. Numa apostila só. Nunca aconteceu isso. Mas vale a pena. Vale a pena porque a gente pega muitos detalhes aqui que são importantíssimos. Às vezes a gente faz muito correndo no nosso estudo e deixa para trás muitas e muitas pérolas. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses, né, com as palestras que são proferidas, inspiradas no livro do Chico Xavier, de lê-los e absorver o máximo possível do que está contido no livro. E a partir daí comecei a ficar um pouquinho mais detalhista, porque a gente perde muita coisa. A gente lê às vezes com sono, cansado, sem a devida atenção, sem refletir muito e, às vezes, passa batido aquilo que é importantíssimo para a gente aprender. Às vezes a gente ouve por outra pessoa, por outra colocação, aquilo que nós já lemos e não conseguimos entender e pegamos com facilidade. Por isso, esmiuçar esse conteúdo, que não é muito diverso do que nós temos aprendido, né, nos livros, tanto do Chico Xavier quanto nos livros de Kardec, que vem a reforçar e muito, né, a nossa forma de entender. Uma coisa é a gente ler, outra coisa é ler, compreender. Outra coisa é ler, compreender e pôr em prática. Ler, compreender, pôr em prática e nós nos modificarmos. Então é um trabalho gradual, constante, mas precisa de determinação. Precisa que a gente tenha empenho e realmente queira mudar, queira fazer a diferença, queira fazer alguma coisa. Querendo, tudo acontece. Hoje nós vamos falar sobre amor e evolução. Qual o objetivo desse roteiro? Esclarecer por que a capacidade de amar amplia com a evolução do ser humano. Olha, essa é uma afirmativa muito interessante. Ó. A capacidade de amar, todo mundo tem capacidade de amar, ela amplia à medida que nós vamos evoluindo. Então vamos evoluindo de que jeito? De 2 maneiras, lembra? Intelectualmente e moralmente. Então a evolução é todo esse conjunto e à medida que nós vamos aprendendo, modificando, nossa capacidade de amar se amplia.
E o que seria a capacidade de amar? Olha, é uma frase bonita. Nossa, capacidade de amar sempre é bonito falar. Mas o que quer dizer isso? As virtudes que você vai conquistando vai ser o amor reunido. Progresso moral. Cada vez que nós vamos evoluindo moralmente, ampliando o nosso rol de virtudes, nós vamos nos fortalecendo nesse quesito e, consequentemente, aplicando essas virtudes no nosso cotidiano. Quer dizer, isso vai continuar a fazer parte cada vez mais ativa do nosso jeito de ser. Né? Vamos seguir então? Vamos lá, Paulo? A palavra do Cristo é insofismável. Como eu não estou com pressa hoje, eu vou parar em tudo quanto é detalhezinho que eu achar. Só pediria que, só para a gente desenrolar bem isso aqui, vamos fechar a porta lá, por favor? Só para a gente ficar mais tranquilo. Acho que não vai chegar mais ninguém. Aí não desvia o pensamento. Fica um pensamento aqui, o pensamento lá, se vai entrar alguém, né? Então, já resolve isso. Vamos lá, a palavra do Cristo. O que quer dizer a palavra do Cristo? É tal negócio, a gente tem um costume muito facilitador que é utilizar frases muito comuns, colocações muito comuns, que a gente nem se atenta ao que quer dizer isso. Então, a palavra do Cristo. O que quer dizer a palavra do Cristo? Resumo isso aí. Qual que é o sinônimo disso aí? Palavra do Cristo. Igual, começa com Eva, termina com Gélio. Eva, Angélio, né? A palavra do Cristo quer dizer o Evangelho. O que quer dizer o Evangelho? A boa nova, a boa notícia. Então, quando você interpreta simplesmente assim, a palavra do Cristo, você vai se reportar ao quê? Algumas palavras, algumas frases que a gente lembra que ele disse. Não, a palavra do Cristo é o quê? Todo o Evangelho. Todo esse conteúdo. É insofismável. Puxa vida, agora me pegou. O que quer dizer insofismável? Por favor, Google. Insofismável. Já ouvi essa palavra milhões de vezes, mas o significado, juro para vocês que eu não... Era uma coisa com filosofia, uma coisa assim. Que não se pode deturpar. Eu não sabia, viu? Estudo é cultura. Então, a palavra do Cristo é insofismável. É evidente. Insofismável, então podemos dizer que o Evangelho é a pura verdade, indeturpável. Então, vamos substituir. A palavra do Cristo é insofismável por o Evangelho é indeturpável. Ok? Quando vocês leram a palavra do Cristo é insofismável, deu para sacar esse significado? Não, né? Para mim não deu. Para mim não deu. Pois é. Então, por isso que a gente estudar um pouquinho do famoso português ajuda bastante para a gente compreender. Então, a boa nova é indeturpável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através das atitudes exteriores. Olha, se ela é indeturpável, não tem como a gente tentar modificá-la, certo? E quando nós tentamos nos mostrar como detentores da boa nova, através de atitudes exteriores, tem como a gente fazer isso? Então a gente vai estar enganando a quem? Aos mais ingênuos, mas a nossa consciência a gente consegue
Não consegue. Então, logicamente, nós estamos enganando-nos. Né? Nós estamos enganando-nos. Nós vamos perdendo tempo, vivendo de aparências. Nós não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Ou seja, é necessário a modificação nossa seja de dentro para fora. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência. Lembra? Evolução intelectual. Precisamos da cultura que aprimora a inteligência. Da justiça que sustenta a ordem. Ok? Se nós tivermos uma mente frágil, seremos facilmente manipulados, apesar da boa vontade, através da bondade, da fraternidade que tenhamos, seremos facilmente manipulados. Então a inteligência faz com que nós tenhamos uma retaguarda. Saibamos compreender muito mais do que só aquele sentimento que estamos nutrindo, né? Referente a amor, bondade, etc. É algo mais. Estamos sendo mais ativos, mais atentos. Da justiça que sustenta a ordem. Sem justiça, tem como se a gente trilhar num caminho mais equilibrado? Tem. Não tem. Tem que ter uma certa ordem. Desde a época de Moisés, que foi um dos marcos, né, da história da humanidade, o que Moisés trouxe-nos? Disciplina. O que trouxe ao povo hebreu? Disciplina. Leis rígidas, porque era necessário, para conter aquele povo, leis mais rígidas. Então as leis, desde o pretérito, já existiam. Perfeitas? Não. Elas funcionavam de acordo com a capacidade do ser humano. As nossas leis atuais são perfeitas? Não são. Por quê? Porque somos imperfeitos. E ainda, nas nossas leis, tem brechas que foram colocadas, logicamente, de propósito, nós bem sabemos disso. Tem pessoas que se aproveitam da casuística, bem sabemos disso. Porque, na realidade, é muito fácil saber o que é certo e o que é errado. A partir do momento que você já consegue diferenciar o que é seu e o que não é seu. Qual que é o teu direito, qual que é o teu dever. Mas isso respaldado, logicamente, na tua consciência. Mas todos ouvem a sua consciência? Não, não ouve. Aliás, a grande maioria ainda não está nem aí para ela. Ou compra a sua consciência, né? Compra a sua consciência. E aí o que faz? Ai deles, né? Ai destes que fazem mau uso. Porque olha só, eu sou responsável pelos meus atos. Se eu faço alguma coisa que prejudica a coletividade, a quem eu sou devedor? Da coletividade. Se eu desvirtuei para um lado, quem que vai ter que consertar isso? Se eu fiz isso para uma grande gama de pessoas, meu débito não é maior? A minha responsabilidade não é maior? Né? A responsabilidade, aliás, a responsabilidade é muito maior. Então, todo envolvimento nosso que insere nesse contexto uma gama muito grande de pessoas é uma dívida difícil de ser paga. Então, com relação aos nossos queridos legisladores, políticos, né? Falando um pouquinho da atualidade, membros do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, né? Todos estes. Aqueles que têm a consciência tranquila
aqueles que trabalham realmente em benefício do próximo, que fazem a sua tarefa pensando na coletividade, estes vão estar resguardados pela sua consciência. Mas aqueles que legislam em favor de si próprio ou do seu grupo e que tiram todas as vantagens possíveis, esses são merecedores do quê? De piedade. Por quê? Uma coisa que eu aprendi na doutrina é o seguinte: você recebe tudo aquilo que você busca no universo. Isso é fato. A vida nos dá essa condição para que nós experienciemos, para que nós desejemos, lutemos e conquistemos. Então, aquilo que nós conquistamos é o nosso tesouro, é o nosso legado. A partir do momento em que eu uso a minha inteligência, o meu posto, a minha profissão, a minha diplomacia, as minhas palavras, ou crio leis, né, que podem beneficiar ao trem, ou a nós mesmos ou ao trem, o que eu vou estar fazendo? Eu tenho que uma liberdade de ação para isso. Se eu tenho uma liberdade de ação, eu tenho também, consequentemente, uma responsabilidade pela minha ação. Então, se eu enriquecer ilicitamente, se eu adquirir posses materiais ilicitamente, carros, casa, mansões, coisas que, assim, de grande monta ou de pequena monta, né? É nisso que eu joguei minhas fichas. É isso que eu quis e é isso que eu conquistei, pelas ações que eu fiz, certo? Então, se eu conquistei tudo aquilo que eu quis com as minhas ações, eu posso querer mais alguma coisa do universo? Eu posso querer mais alguma coisa da vida se tudo que eu quis eu consegui, lícita ou ilicitamente? Estamos falando agora do ilicitamente, né? Imoralmente. Muito bem. A vida não nos proporcionou o que a gente queria? Proporcionou. Tá? E aí, depois disso, a gente sabe que nossa vida vai se findar. E depois nós vamos para outro lugar. Muito bem. Agora, chegando nesse outro lugar, a gente vai querer todas as facilidades? Não. Você pode até querer, mas você não vai ter direito. Porque todas as suas fichas você colocou naquilo e você recebeu. Então, se você recebeu aquilo que você queria, não foi um pagamento justo? Foi um pagamento justo. Então, o que você vai querer mais além disso? Então, aqueles que retornam para o mundo espiritual, logicamente sabem que deixariam na Terra tudo que é da Terra e voltam para lá de mãos vazias. Não fizeram nada. Vão ter direito a alguma coisa? Não. E quem que vai julgar? Ninguém. A sua consciência. Aí ele vai chegar numa determinada condição espiritual do outro lado, que ele vai parar e pensar: o que eu fiz? Pois é. Dá para reclamar para alguém? Não. Então você, diante da tua consciência, você fez tudo o que você queria. Você utilizou o seu livre-arbítrio e você conquistou. E agora você vai querer algo mais que você não tem direito? Não. Ah, você quer uma vida no plano espiritual, mais equilibrada, etc, 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 aquele paraísinho que a gente sempre pinta? Tudo bem, volta para a Terra e conquista isso. Aí as pessoas voltam, agora não mais nas condições de um político, de uma pessoa famosa, de uma pessoa rica, mas na pele de uma pessoa totalmente desconhecida, desprovida de beleza, desprovida até de uma certa inteligência, desprovida de recursos financeiros,
para aprender o quê? O básico, que é a sua reforma interior. Não é isso que a pessoa está pedindo quando estava no plano espiritual? Olha, errei tanto na Terra quando tinha condições econômicas, físicas, tinha tudo para fazer a boa escolha. Fiz a escolha do mundo. Agora, o que anseia no plano espiritual vai ansiar por quê? Por um mundo íntimo mais equilibrado, mais forte. E para isso você tem que retornar. É aqui. Aqui é o vestibular. Muito bem. Vem em condições adversas. Aí, muitas vezes, você vem para lutar, para desfazer aquilo que você fez. Entende? Se você fez, por exemplo, leis opressoras, leis injustas, não é correto você retornar na mesma condição para desfazer isso? Tentar de alguma forma desfazer? Mas vai ter condições logo de cara? Não. Então a vida sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Nessas idas e vindas, tudo que nos acontece realmente concorre para o nosso melhor. Então, com relação à justiça, né? Precisamos da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que ostenta a ordem. Essa justiça, muitas vezes, é aquela justiça que nós precisamos ter para conosco mesmo, para que equilibremos as nossas ações. Fiz as coisas erradas, estou com um débito. Como é que eu equilibro? Como é que eu equilibro um débito? Com um crédito, fazendo bem. Fiz o mal, faço o bem para reequilibrar. Ou conserta aquele mal que você fez. Aí a escolha é nossa, né? Do progresso material, vou ler de novo, só não perder o sentido. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho, do progresso material que enriquece o trabalho. Progresso material, muita gente que leva ao pé da letra, quando nós falamos de religiosidade, né? Porque o mestre não tinha nada, por que nós vamos ter? Né? Lembra? Você leva bem ao pé da letra? O mestre era um mestre. Ele veio para ensinar e usou a sua vida como método de ensino. Agora imagina se a humanidade inteirinha fosse tudo pobre. Pensa bem. Seria legal? Da onde que vem a evolução? Da onde que vem o dinheiro para aplicar em tecnologia, em medicina, em saneamento? Há necessidade do progresso material, sim, bem utilizado. Nós não precisamos, para ser bons, sermos paupérrimos. Uma das coisas que eu discordo, e isso é uma opinião particular minha, por exemplo, dos franciscanos, aqueles que fizeram votos de pobreza. Eu falo, no meu modo de pensar, aquele que sai do mundo para tentar adquirir uma pureza, está criando um atalho. Eu acho que você tem que viver as coisas do mundo e ser um vencedor nas coisas do mundo para que você tenha um resultado melhor lá para frente. Você não pode simplesmente se retirar de uma prova, porque a riqueza, ou o poder, ou o dinheiro, pouco ou muito, é sim uma prova que nós temos. Se nós sabemos fazer bom uso, se nós sabemos repartir, se nós sabemos utilizar não só para o nosso benefício próprio, mas em benefício de toda a coletividade, se a gente faz movimentar isso, gerando riquezas para outras pessoas, mas a partir do momento que a gente começa a amealhar, só para nós, o que acontece? Você tira do outro. Então, quando você se retira desse cenário,
vou fazer voto de pobreza. Não vou pôr a mão em dinheiro, não vou pôr a mão em nada. Tá, como que você vai testar a sua honestidade? Ah, eu não tenho nada, eu sou honesto. É simples falar assim. Não, você está simplesmente se furtando a uma prova. Na minha opinião. Não tem nada contra ninguém, contra os franciscanos, ou contra qualquer um que tenha esse modo de pensar. Respeito, mas eu também tenho o meu modo de pensar, né? Que deve ser respeitado. Eu apenas estou dividindo e não estou falando que eu estou certo. Eu estou apenas dividindo a minha maneira de pensar. Se for coerente, vocês guardam. Se for incoerente, simplesmente deleta essa informação. Mas eu acho bem coerente. Para que você... como você superar uma prova se você se furta a ela? Não faz muito sentido. E seja da pobreza, seja da riqueza. Seja da beleza, seja da feiura. Seja de um corpo perfeito ou seja de um corpo meio quebrado. Aonde estivermos, temos que ser vencedores daquela situação. E quem que ganha com isso? Quem se enriquece com isso é o nosso espírito. O corpo é instrumento. O mundo que nós vivemos é instrumento de aperfeiçoamento. Se estamos numa condição A ou numa condição B, é a condição que nós temos para o nosso aprendizado. E não podemos nos furtar a ele. A gente furta uma prova aqui, amanhã ela cai de novo. A gente furta de novo, ela cai de novo. Uma hora você vai ter que fazer essa prova. Certo? O progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. Precisamos de assembleias? Sim. Precisamos disso aqui, trocar informações. Hoje vocês não falaram nada ainda, só falei meia hora sem vocês comentarem nada, né? Tá só um monólogo por enquanto, mas a gente pode trocar ideias, né? E essa troca de ideias que realmente nos enriquece. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, sem aquele roteiro, pode perder-se nas sombras. O amor é necessário demais. Eu volto a frisar uma frase que vocês vão lembrar, que eu falei algum tempo atrás. Qual que é a base de sustentação do ser humano? Amor. Evangelho. Evangelho, boa nova, amor, tudo a mesma coisa para mim. Essa é a base. Sem essa base, a gente está criando a nossa construção em terreno arenoso. Vai ruir. E você vai ter que começar tudo de novo. Pela base. Porque se não construir com uma base sólida, vai ruir de novo. E assim até que você se canse de construir e reconstruir, até que faça um bom alicerce. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Ou seja, o nosso íntimo, a nossa essência, no nosso espírito. Né? O que é reino de Deus mesmo? É um lugar que tem um castelo, tem um fosso, né? Tem um terreno assim bem gramado, cheio de árvore. É isso que é o reino de Deus? Onde tem uns leões que brincam com as crianças. Agora fui irônico. Vocês já viram esse desenho? Desculpa, eu fui irônico. Foi mal. Sou ser humano, né? Muito bem. O que é reino de Deus? São os sentimentos mais puros, mais nobres, que nós podemos abrigar em nosso íntimo. É nesse burilamento, atrás desse burilamento que nós estamos. Esse burilamento constrói o quê? O reino de Deus. Aonde que é o alicerce desse reino? No Evangelho. Todas as construções feitas a partir daí serão construídos sobre a rocha.
Já ouviram falar da rocha, né? Emmanuel e Fonte Viva, capítulo 15. Vamos lá. Pouco a pouco a alma se eleva. Boa notícia é essa. Devagarzinho, devagarzinho a alma se eleva. Aí você vai lá naquele texto que a gente estudou lá do Leão e Denis. Lembra o princípio? Sim. Uhum. E conforme vai subindo, conforme nós vamos nos aprimorando, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de, olha só de novo, ó, saber e virtude. Quando a gente bate muito nesse ponto, é porque é essência mesmo, saber e virtude. Então tem que conhecer sobre eletrônica? Tem que conhecer sobre medicina? Um pouquinho tem que conhecer sobre filosofia? Tem. Tudo impossível numa encarnação só. Geralmente a gente se aperfeiçoa numa área e nas outras a gente sabe umas pinceladas, né? Mais ou menos assim. E na área que a gente sabe bastante, a gente sabe bastante da introdução apenas. Porque o negócio é muito extenso, né? Então tem muita coisa para nós aprendermos, para nós lidarmos. Graças a Deus, porque a gente tem o resto da eternidade, né? Para aprender essas coisas. Já pensou se você aprendesse tudo agora? O que a gente ia fazer o resto da eternidade? Ia ter que arrumar um baralhinho, né? Jogar baralho, jogar truco, jogar um 21. Pensa bem que tédio seria? Pois é, nós temos Tem uma coisa interessante da gente pensar. Quem nós somos? Estou saindo totalmente do assunto, né? Quem nós somos? Olha só, vai chegar um ponto, pode demorar aí alguns milênios ou mais até, que nós vamos esgotar essa cota do que esse planeta pode nos oferecer em termos de instrução, tanto intelectual quanto moral. Concorda comigo? Que isso, apesar de ser muito, para o nosso planeta é finito, que a gente tem aprendizado aqui, vai chegar um ponto que nós estamos letrados nisso aqui. Muito bem. E aí? Quando a gente chegar nesse patamar, que a Terra, a gente sabe, vai demorar alguns milhões de anos, mas mesmo que a gente dure esses milhões de anos também, que nós somos imortais, não vamos morrer, vamos viver eternamente aqui, tá, tudo bem, eternamente é muito, porque a Terra a gente sabe que ela vai desaparecer. Vai demorar muito tempo, vai. Mas como nós somos eternos, nós nunca vamos desaparecer. Um dia nós vamos sair da Terra. Na pior das hipóteses, que se a gente é bem apegado à Terra, né? Bem apegado mesmo, um dia ela vai deixar de existir. E a gente vai deixar de existir? Não. Muito bem. Se tudo aquilo que nós conhecemos desse mundo vai desaparecer, o que vai restar? Imagine, uma forma bem boba de pensar mesmo. Faz de conta que só a gente, só eu, nessa terra vivendo. Todo mundo já foi embora. Não tem mais ninguém, só tem eu. Então eu vivo aqui com esse corpo, com esse formato, né? Que é formado pelos elementos que esse planeta oferece. Ok? Se nós somos, esse corpo nós temos, é formado pelos elementos que esse planeta oferece, uma vez que esse planeta desaparece, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai desaparecer. Se vai desaparecer, o que vai sobrar? O espírito, ou a essência. Então, concordam que a essência nossa não é essa que nós aparentamos? Concordam? Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui nós estamos assim. Nós estamos assim. Mas nós não somos assim. Por que eu estou falando disso? Porque o aprendizado que a gente vai ter é finito nesse planeta. Terminou o estágio aqui, vai para outro. O universo é grandinho? É meio grandinho, né? Eu ouvi falar que tem
aí alguns bilhões, não é de planeta, é de galáxias. Bilhões de galáxias. O Sol, quando se tornar uma gigante vermelha, vai pegar todo o sistema solar, até Plutão lá vai ser engolido. Então, não é só a Terra que vai ser engolida. Não, até as galáxias vão se chocar. Tudo no universo vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho, né? Mas vai acontecer. Bom, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui numa condição temporária, jogando todas as nossas fichas, nossos sofrimentos, aquelas amarguras mais terríveis, aqueles sentimentos mais grotescos, uma coisa que vai desaparecer, que é temporário. Então, a partir do momento que a gente sabe que tudo é temporário, tudo passa, mas eu vou permanecer, por que eu vou ficar arraigado no sofrimento? Por que eu vou escolher sofrer? Por que eu vou escolher fazer a maldade? Por que eu vou escolher fazer sofrer o próximo? Se tudo vai passar, eu não vou me beneficiar de nada. Isso não vai ser meu. O que é o meu patrimônio? Meu patrimônio sou eu. Porque tudo o que é matéria, que a gente conhece como matéria, vai se transformar e vai passar. Então, a partir daí, vou voltar ao texto. Ó. Pouco a pouco a alma se eleva, nosso espírito se eleva, essa potência se eleva. E conforme nós vamos nos elevando, subindo, né, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e de virtude. É isso que nos move. Sente-se mais estreitamente ligado aos seus semelhantes. Convém parar aqui também, de novo, ó. Vamos parar. Nós nos sentimos mais estreitamente ligados uns aos outros. Pega os seres mais primitivos, ou aqueles ainda um pouquinho mais atrasadinhos do tempo atual nosso. Eles ligam um para o outro? Não. Tem empatia? Egoísmo? Como é que chama? Instinto de sobrevivência ainda. Eu, em primeiro lugar. Eu para me alimentar, eu para reproduzir, eu para ter as posses, eu para tudo. Esse pensamento impera em uma grande gama da sociedade ainda. Uma grande parcela, bota grande nisso. Agora, você fazer uma pessoa, algumas pessoas, a estudarem isso que nós estamos estudando Evangelho. Nós estamos estudando a Boa Nova, aquilo que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Que ninguém, hoje em dia, está nem aí para isso. É fato? É. Quantos nós estamos aqui? Se juntar o grupo inteiro, dá 9, 10, 11, 12 pessoas. Né? O grupo inteiro aqui. Mais algumas pessoas que estão assistindo pela internet, que são pouquíssimas. Ainda é um número bem diminuto. Agora, se for num barzinho qualquer aí, tem muito mais gente do que tem aqui na internet e tem aqui presencialmente. Então, aonde que as pessoas ainda estão jogando as suas fichas? No materialismo. Nada contra a pessoa se divertir. Eu não sou radical de jeito nenhum. Eu acho que todo mundo tem que assistir ao futebol, tem que ter seu momento de lazer, tem que ter um momento de descontração. Isso faz parte do mundo. A gente não pode ser aquela pessoa totalmente arraigada né? Só vê isso aqui. Não, você tem que viver de tudo bem, todas as formas bem. Tem que viver em família bem, tem que viver em sociedade bem, tem que viver profissionalmente bem, tem que viver no estudo também bem, em conjunto ou individualmente. Você aproveita toda a sua encarnação para viver de uma forma equilibrada. À medida que avançamos, nós nos sentimos mais estreitamente ligados aos nossos semelhantes. Ou seja,
cada vez que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos afeiçoando às pessoas. Quando conhecemos as pessoas, nós passamos a dividir o mesmo espaço, as mesmas ideias. Essas afinidades vão nos unindo uns aos outros. E cada vez mais nós sentimos a necessidade de estar presente junto a mais e mais pessoas. Nós não somos seres isolacionistas. Não somos seres que têm que viver segregados. Nós temos que viver em sociedade. Vou falar por mim. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, por exemplo, aqui na casa, de fazer uma palestra, é quando a casa está vazia. Quando você chega num domingo, você olha assim, tem 12 pessoas, 15 pessoas. E a maior facilidade é quando a casa está cheia, não tem gente sentada, pondo cadeira lá atrás para sentar-se. Parece que você se sente mais acolhido, mas é difícil explicar, mas a energia é outra. Parece que tudo se transforma, se modifica. Geralmente as pessoas pensam o contrário, né? Se tiver pouquinha pessoa, né? Comigo é o contrário, eu sou bem sem vergonha nesse aspecto. Quanto mais gente, mais à vontade eu fico. Quanto menos pessoas, mais retraído eu fico. Agora, quando que você se sente bem? Eu sinto bem quando a casa está cheia. Quanto mais pessoas, eu me sinto melhor. Comunica, falei de novo, só para não perder o sentido de novo. Pouco a pouco a alma se eleva e conforme vai subindo, nela você vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligado aos seus semelhantes. Comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário. Nós nos interagimos de forma melhor, tanto no nosso ambiente doméstico, profissional. A gente está sempre querendo melhorar, está sempre querendo ajudar, aperfeiçoar. Por exemplo, a Renata trabalha na vigilância, né? Vigilância sanitária. Eu tenho certeza que você sente um prazer enorme quando a sua ação ela é realizada em benefício de um grupo de pessoas, ou que vai dar a segurança a determinado grupo de pessoas. O trabalho, nesse sentido, com toda certeza, lhe dá essa satisfação, não dá? Não é, Cláudia? Você é médica, né? Então, quando você dá consulta a alguém, você faz com que ela novamente vá adquirir a sua plenitude física, e você vê que deu resultado, a pessoa se curou, não tem uma satisfação muito grande? Principalmente quando a pessoa vem e fala, nossa, aquilo que você... Obrigado. A pessoa ela mostra gratidão, não dá uma sensação, poxa, eu estou nesse meio, né? Eu pertenço a esse meio, eu sou útil. Isso nos preenche. Nós somos assim, em todas as áreas. Então, à medida que nós vamos melhorando, nós vamos querer sempre mais, e mais, e mais, e mais. Quando falo do meio social, a gente vê um meio, e planetário é um meio muito globalizado, hoje não tem mais fronteiras, em termos de nessa comunicação, ultimamente, no meio social, acho que não fica só ali, acho que ela transcende até fronteiras, Sabe a coisa, a gente tem que falar de coisas verídicas e que são ruins também. Sabe, o que mais me desagrada nesse período de transição que nós estamos vivendo, que mais me desagrada, que mais me desaponta mesmo, que mais me deixa assim, puxa vida, que coisa, é um contra o outro. Está muito
Está muito em voga isso. Um tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista. E um fica cutucando o outro. Quando você invade o livre-arbítrio, o livre pensar da outra pessoa, o próprio nome diz, né? Você é um invasor. Você está fazendo algo que não deveria fazer. Então, se as opiniões são divergentes, respeita. Se eu tenho uma opinião, por exemplo, eu tenho uma opinião, o Paulo tem outra, o que é coerente fazer? Qualquer pessoa inteligente tem que fazer. Eu tenho a minha opinião, o Paulo tem a opinião dele. Eu quero ouvir a opinião do Paulo para eu poder filtrar o que vai me acrescentar e o que não, no meu crivo, não vai passar. Mas eu ouço. E eu, além de ouvi-lo, eu vou aprender com o que ele está falando, seja certo ou seja errado. E vou mais além ainda. Eu estou sendo indulgente. À medida que eu aceito o seu modo de pensar, embora no meu particular eu tenha outro pensamento, mas eu aceite o modo dele pensar e a gente convive harmonicamente com as diferenças. E quando Paulo também me dá ouvidos, me deixa expor o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de ser, e aquilo que é bom ele retém, e o que ele ainda não aceita, ou acha que é errado, ele simplesmente respeita a divergência de opinião, acata aquilo que é bom e deleta o que é ruim. E vivemos harmonicamente. Mas o que a gente vê no nosso mundo hoje? Divisão. Um contra o outro. Eu acho que é o maior obstáculo que nós, seres humanos, vamos lidar nesse período de transição é com isso. Por quê? Lembra, nós estamos no período de transição. Todas as pessoas se mostram como elas são. Então, egocentrismo, orgulho, vaidade está intrínseco ali. Porque à medida que você dá um ponto de vista seu, não, eu sou assim. E não aceito que o outro seja diferente. E se o outro agir diferente, o outro é ignorante. O outro está errado. E eu estou certo. E passa a ser o meu, entre aspas, inimigo. Eu estou demonstrando que o modo como eu sou por dentro. Você não está sendo amigo. Você não está sendo coerente. Você não está sendo justo. Você está se mostrando como você é sem perceber. Então as pessoas estão se mostrando como elas são. E esse é o objetivo do período de transição, onde todas as máscaras caem, ou seja, você tem uma liberdade tão grande de ação que você nem nota a responsabilidade que você tem para com seus pensamentos, para com seus atos, para com o seu modo de portar perante a sociedade. E daí é que vai ver o quê? As escolhas. Lembra da separação ovelhas e bodes, né? Simbólica, logicamente. Como se dá essa separação? Mostrando quem é quem. Quem é ovelha e quem não é. Ou do joio e do trigo. Quem é joio e quem é trigo.
Por completo, não. Por completo, Por completo, não. você concorda que as pessoas Sim, claro. Eu mesmo não faço isso. elas se colocaram dentro de um escudo, Aham. né? Chamado celular, rede social, Então, onde elas emitem as opiniões, aham, mas elas não se mostram. Falam assim, olha, lógico. foi eu, Ana Cláudia, que falei isso. Aham. E o Poderio falou tal coisa. Mas na hora do embate mesmo, Exatamente. Porque no mundo, na vivência, no contexto geral, é que a gente mostra como é que a gente é. Acabei de falar da globalização, hoje não tem fronteira. Eu pego o exemplo até da sua palestra, da sua participação no grupo lá no Portugal. Você viu daqui de Pouso Alegre, você participando de um evento, sempre passando para o pessoal lá do Portugal. Então, você vê, é um meio social e está se comunicando. A ferramenta devidamente utilizada, ela é salutar, ela ensina. Né? Aí acontece da ferramenta ser utilizada de forma errada e acontece essa polarização de... Pois é. Pois é. A vida é feita de escolhas. Nós temos, como Paulo disse, nós temos um mecanismo aí de comunicação, os meios de comunicação para a gente interagir. Né? Muito bem. Nós optamos pelo quê? Pelo Evangelho, pela doutrina espírita. Não quer dizer que a gente não tenha defeitos. Tem defeitos, temos defeitos, todos nós temos. Mas eu não preciso ficar aqui despejando meus defeitos. Né? Não preciso ficar. Basta que eu o saiba, contenha e retifique. Porque ter defeito todos nós temos. Mas você não tem o direito de pegar os seus defeitos e massacrar todo mundo. O seu modo de pensar opressor e oprimir todo mundo. Você querer mandar nas ideias de outras pessoas. O que você tem que fazer? O que a doutrina fala? Esclareça, mas primeiro seja um exemplo. Haja dessa forma, primeiramente. Haja, viva dessa forma. E tente passar àqueles que querem. Você acha que eu vou bater de porta em porta, falar, posso fazer uma leitura para você do texto de Kardec? Vou fazer isso, é invasão da privacidade de outra pessoa. O que eu faço? O que nós temos a condição hoje? Nós temos o mecanismo os meios de comunicação? Tem. Nós estamos utilizando eles? Estamos. Tem o nosso local, o nosso salão, para que possamos dar os cursos, dar as palestras? Temos. Está aberto a todo mundo? Está. Quem quiser vir buscar, está de portas abertas. Mas eu não vou invadir. Não vou lá junto ao pastor, ao padre, vamos debater aqui. E o meu ponto de vista é esse, você está errado. Se eu fizer isso, eu estou errado. E vice-versa, se vier alguém aqui tentar impor o seu modo de pensar, o seu modo de interpretar, isso está errado, está violentando o livre-arbítrio, o livre entendimento. Agora, nada impede que eu, um espírita, conheça alguém católico ou evangélico ou qualquer outra religião e possamos conversar, dialogar, expor a minha ideia, expor a dele. Eu acho interessantíssimo, eu tenho uma visão totalmente espírita, mas eu acho interessantíssimo o modo como aquele pastor, acho que é Cláudio Duarte, não sei se é Cláudio Duarte o nome dele, que usa o humor para pregar nos templos. Ele fala de uma forma tão assim, natural, uma forma tão, as coisas que acontecem no cotidiano, que você morre de rir, mas ele está falando que é certo. Então, o certo não tem, é aqui, é acolá, em qualquer lugar. Certo é certo em qualquer lugar. Não, eu não vou assistir aquilo lá porque é uma coisa evangélica. Muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho muito a aprender, principalmente em questão de Bíblia, de textos antigos, com os evangélicos, que dão de 10-0 em mim. 20-0, não, 1000-0, que eu não leio. Se eu falar, eu não vou falar para vocês que eu nunca li a Bíblia, não, tá? Eu nunca li. E acho que nunca vou ler.
Não consigo. Mas em Conversação Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que eu já li umas 500 vezes já. De tanto que era lido em todas as reuniões que a gente fazia antigamente. Eu lembro que abriu a casa, né? Abria o Evangelho a casa. Ah, de novo essa? Não, de novo essa? Tudo era repetido, porque já tinha ouvido N vezes. Mas você tem sempre a aprender. Sempre a aprender. A gente faz escolhas. Não dá para se aprender tudo. Não dá para se viver em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as matérias aprender ao mesmo tempo. Mas a gente faz as nossas opções. Mas por que eu entrei nesse texto? Justamente por causa da divisão, né? O que está mais acontecendo na sociedade nossa hoje é divisão. Triste, muito triste. Muito triste. Mas necessário. Infelizmente necessário. E previsível. Vocês já ouviram falar que nós íamos passar por uma fase dessa, né? Desde criancinha, a gente sempre ouviu falar, vai passar uma fase complicada. Pois é, chegou. Chegou a fase. E vai complicar mais um pouquinho? Infelizmente vai. Mas a gente sai dessa. Tudo passa. Vamos lá. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai a si, para fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram. Quer fazer por eles o que eles fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que guiaram na sua marcha? Comecei sem sentido a frase, né? Quer fazer por eles o que por ele fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que guiaram na sua marcha. Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. O texto estava aparecendo. Parecia mesmo. Vocês já leram esse livro? Já leu? Bom? Muito bom, né? Eu não li, cara. Eu li só aquele trecho. Eu li uns pedacinhos, né? Mas inteiro assim eu não li, não. Tem muito livro bom. Muito livro, muito bom. Esse livro aqui foi muito recomendado. Né? E não só esse livro do Leon Denis, tem outros dele também. São muito bons mesmo. Assim, aprofunda no problema nosso, né? Aquelas feridinhas que a gente tem lá no íntimo, que a gente não consegue chegar até lá. E ele mostra. É o problema que ele coloca, não é um problema solução, é um problema que vai te fazer. É interessante o nome do livro, O Problema do Ser, do destino nosso, e da dor, que é a consequência dos nossos atos. Então está tudo intrínseco. Pode passar. Ensina Jesus. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Está na cara que essa frase seria de João, né? Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que quer dizer amor uns pelos outros? Pois é, conforme a gente vai evoluindo, essa palavra amor vai criando uma amplitude. Nos meios mais restritos, amor seria uma coisa ainda interligada a um grupo de pessoas muito seleto, muito íntimo. Tipo, classifica-se amor homem e mulher, amor pai e filho, né? Pais e filhos, ou o círculo familiar. Geralmente, quando se fala em amor, está vinculado mais a esse agrupamento aqui, bem doméstico mesmo. Quando você fala assim, amor
a amigo, amiga, já não soa estranho no nosso cotidiano. Faz de conta que não estamos no centro, não. Estamos na nossa vida normal. Fala assim, amor entre amigos. Não sou estranho? Sou estranho. Por quê? É o nosso modo acanhado, limitado de entender o que é amor. A grande maioria associa a palavra amor a amor carnal. Amor homem e mulher. Amor material. Então, quando você fala assim, amar tal pessoa, dá-se aquela conotação sensualista, que não tem nada a ver com o sentimento amor. Então, quando a gente ouve uma frase assim, ó, nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, é esse sentimento nato que nós somos. Se eu tiver que sintetizar ao máximo, o que é amor? O que é amor? O que é amor? No fundo, eu vou chegar numa palavra. Eu sou. O ser humano é amor. Só que ainda em estado bruto. Vai precisar lapidar. E como que se cria um diamante? Sob muita pressão e demora muito tempo. Nós somos esses futuros diamantes. Vamos sofrer muita pressão e vai demorar muito tempo, mas nós vamos brilhar, igualzinho eles. A palavra do Cristo é insofismável. Parece que eu já ouvi isso. Foi no anterior ali. Lá na introdução, né? O que é insofismável mesmo? Indeturpável. Agora a gente não esquece mais. Não pode ser alterado, né? A palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos... Parece que eu estou relendo. É que lá era a introdução, né? Aqui é o desenvolvimento. Ô Paulo, eu vou pedir para você baixar um pouquinho, senão eu vou repetir aqui. Aí, vamos aí do item 1. Começa no 1 aí. Vamos lá. Eu só pulei aquilo ali porque é repetição, tá? O amor e o processo evolutivo humano. O amor e o processo evolutivo humano. Os espíritos que ainda se encontram nas fases primárias da evolução, aqueles que estão bem ali, iniciando a fase hominal, né? Desconhecem as mais singelas manifestações do amor, uma vez que se acham presos às necessidades básicas, às paixões, determinadas pelo instinto de sobrevivência da espécie. O desenvolvimento do amor, considerado em sua dimensão elevada, é conquista que se amplia durante o processo evolutivo humano. Deixa eu ver aqui. De todos aqui, eu acho que ninguém pegou a fase inicial do nosso curso, lá em 2009, 2010, 2011, 2012, né? Ninguém pegou. A gente falou muito exaustivamente sobre isso aqui. Vamos ver se eu já repeti essa matéria com vocês ou não. Vou ler de novo. Tá? Os espíritos que ainda se encontram nas fases primárias da evolução são aqueles recém-saídos da animalidade. Nós estagiamos no nosso princípio evolutivo, nossa essência, nosso espírito, o nome que vocês queiram dar. Vou chamar de princípio inteligente. O princípio inteligente vai estagiar na matéria em todas as fases que a matéria pode dar expansão ao seu desenvolvimento e vai chegar a um ponto, eu vou omitir esses 6, vou chegar direto no ponto hominal, quando é recém-saído da animalidade.
recém-saído da animalidade, o que impera no reino animal é o quê? É o instinto de preservação, instinto de sobrevivência. Duas coisas básicas: instinto de sobrevivência e reprodução. Né? Instinto de sobrevivência que é a alimentação e a perpetuação da espécie. São os dois pontos básicos. Aí, vamos supor, faz de conta que nós estamos nesse reino aqui, animal. A gente pula para o reino hominal. A gente passa a ter o quê? Pensamento constante. 24 horas por dia, pensamento ininterrupto. Isso que caracteriza o ser hominal. Tá? Pensamento constante. A partir do momento que tem pensamento constante, o processo evolutivo vai, logicamente, acelerar. Ok? Mas eu possuo todos os resquícios, todas as propriedades ainda do outro reino. Que são o quê? Instinto de preservação. Instinto de preservação é o seguinte: eu, Geraldo, aqui, ó, estou morrendo de fome. Tem comida aqui que só dá para um. O que vai acontecer? Isso é instinto de preservação. Eu estou aí com ele? Não. Estou nem aí com ele. Estou aí comigo. Então, se eu puder matá-lo para eu sobreviver, eu vou fazer isso. Sem o menor rancor. Menor rancor. E vice-versa. Na verdade, isso aí até enquanto tem suficiente para os dois, né? No caso do animal, a gente deu o cachorro que vive o dia inteiro com o outro lá, é a maior amizade. Mas na hora da comida, eles não dividem. Mesmo que estiver sobrando lá, eles não deixam o outro comer. Exatamente. Agora imagina uma outra situação um pouco mais constrangedora. Eu, Geraldo, aparece uma terceira pessoa, uma mulher. Os hormônios, já sabe como é que são, lá em cima, né? Quem que vai? Vai brigar também, não vai? Tudo bem, deu para entender, né? Deu. Agora, vamos chegar isso aqui para os dias atuais nossos. Chegamos para os dias atuais. Tem uma grande estiagem, paralisação, supermercado, como é que fala? Paralisação de caminhoneiros. Supermercado desabastecido. Você tem que ir para o supermercado, tem só aquele pouquinho de coisa. Como você vai se portar nessa condição? Você primeiro. E você quer para si. Você não está nem aí pensando se o outro vai ter ou não. Né? Isso é um instinto de preservação. Pois é. Aí a gente vê o Chico Xavier, indo fazer compra na feira. Aí ele vai na feira, vai comprar tomate. Aí ele pega lá a sacolinha dele, escolhe um tomate bom, escolhe um tomate ruim. Escolhe um tomate bom, escolhe outro tomate ruim. Outro tomate bom e outro tomate ruim. Aí pergunto para ele, por que você está pegando o tomate ruim? Ele falou assim, porque se eu pegar só os bons, a outra pessoa que vier depois de mim só vai ter os ruins. Olha que lição. A partir de hoje eu não compro mais tomate. Resolvi meu problema. Eu não compro tomate mais. Já fizeram até filme da criança dos tomates. A pessoa que faz isso, ela está numa fase evolutiva que ela faz com naturalidade, né? Ela não está raciocinando. Não. Se eu vou fazer isso, eu não vou. Pois é. Isso é evolução. Só depois que ela é questionada que ela vai dar esse tipo de explicação. A evolução é o seguinte, quando você faz as coisas naturalmente, você não precisa pensar. Você age. Quando você está nesse estágio, é sinal que você já adquiriu essa virtude há algum tempo. Enquanto a gente pensa, não lembro do exemplo do Chico, eu vou ter que escolher um bom. Quando você estiver fazendo isso, você está iniciando o processo de mudança seu. Não quer dizer que você mudou, não.
Agora, quando você faz isso espontaneamente, aí sim, essa virtude você já adquiriu, você vai fazer sempre. É como ser honesto, né? Você vê o dinheiro ali que não te pertence, você não pega. Mesmo que ninguém vá ver, mesmo que não seja roubo, você não pega, porque não é seu. A gente faz isso? Pois é, a gente avaliar a que nível que nós estamos. Agora, como eu falei, eu estava falando do preservação e sobrevivência, né, reprodução, né? São os instintos básicos que nós ainda trazemos conosco. Nós temos hoje mais facilidades. Hoje, o ser humano não precisa matar o outro para comer. Então, já aprendeu um pouco a dividir. E outras coisas também, né? Mas, na falta, nas dificuldades, que cada um vai mostrar-se como realmente é. Onde que eu falei? O desenvolvimento do amor, considerado em sua dimensão elevada, é conquista que se amplia durante o processo evolutivo. Básico. Se nós somos o amor, o que nós estamos desenvolvendo? O amor. Vai estar aliado a outras coisas? Vai. O que vai estar aliado? Conhecimento. Moral, intelecto. Tem que estar junto para haver evolução. Imagina, se eu só intelecto zero e o restante lá em cima. Imagina até onde que eu vou com isso. Dá para se fazer muita coisa? Não dá. Fica-se limitado. Até na forma de você repartir todo esse ganho que você teve na ação do bem, se faltar o intelecto, você não vai saber como trabalhar com isso, como processar isso. Vamos avançar, que eu acho que eu me perdi um pouquinho na comparação, esqueci, não consegui pegar o ponto de volta, já que eu tento lembrar. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Não vou correr não, a gente não pega os detalhes. Vamos voltar aqui. O amor puro. Estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre o amor puro. É o quê? Reflexo do Criador em todas as criaturas, em todos nós. O amor puro é o reflexo dele que está em todos nós. Então, eu posso afirmar que nós somos amor puro. Aliás, o texto está afirmando isso. Brilha em tudo. E em tudo palpita, porque influencia, na mesma vibração de sabedoria e beleza. O amor puro é sábio, tem que ter o conhecimento, né? Sabedoria e belo. Tem que ser cristalino. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Se não tiver sabedoria e não tiver amor, tem justiça? Não. Para ter justiça tem que ter sabedoria? Tem. Para ter justiça tem que ter amor? Tem. O que é justiça? O que é certo. Para que você seja correto. Você seja justo. Tem que ter conhecimento e tem que ter, logicamente, empatia. Senão a gente volta na época da Inquisição. Tem justiça? Tem. Tem empatia? Não. Guilhotina nele. Enforcamento nele. Paredão nele. Estou nem aí. Fez errado? Vai pagar. Tá certo?
O que tinha naquela época? Conhecimento das leis daquela época. Amor? Zero. Quando você manda alguém para a cruz, para a fogueira, para os circos, para a guerra, você não tem amor. Você não tem amor nenhum. Muito pouco. Está em estado bruto ainda, precisa ser desenvolvido, lapidado. Imagina, vamos voltar algumas décadas atrás, nem século Segunda Grande Guerra Mundial. Às vezes a gente vê uns flashzinhos daqueles vídeos, né, dos campos de concentração. Uns flashzinhos, umas coisas rapidinhas. E pensar que lá são seres humanos. E fizeram aquilo com seres humanos. Aquelas balas comuns que tem de você jogar lá pra você. O animal não faz aquilo. Né? O animal não faz aquilo. E o ser humano faz. Fez, né? E alguns fazem ainda. O que leva um ser humano a fazer aquilo? Falta de amor ao próximo. Total. Falta de amor ao próximo. Orgulho lá em cima. O orgulhômetro está lá nas alturas. Vaidade, nem se fala. Prepotência, eu sou maior, eu sou melhor. Os outros são seres humanos. Em cada um daqueles cadáveres que eram, né, jogados na vala comum, ali jazia um diamante a ser lapidado. Olha o que o ser humano fez com os seus diamantes, com os seus tesouros. Não foi na Segunda Guerra Mundial só, não. Toda a história da humanidade. Houve. Já assistiram o filme A Queda do Império Romano? Filme antigo, da época do 1950, 1960, mais ou menos. Era um épico. Inicia-se o filme com os romanos pegando os seus soldados romanos. Foi uma batalha que houve entre romanos e romanos. Uns contra os outros. E aquele mando de gente morta. Assim. Eles pegando os cadáveres e jogando para serem incinerados. Assim começa o filme. Então, os próprios iguais, os próprios habitantes da mesma região, se digladiaram, uns mataram os outros. E por que isso? Cadê a empatia? Era semelhante, era igual, era do mesmo país, da mesma nação. Não vou longe, então. Brasil. Algumas décadas atrás também não teve a guerra lá a revolta entre Minas e São Paulo? Que essa batalha, até Pouso Alegre teve batalha? Pois é. Não era do Estados Irmãos, né? Uns matando os outros? E aí? O que leva o ser humano a fazer isso? Cadê a empatia? Cadê o amor? Então, quando fica evidenciado aquilo que nos aproxima muito aos animais, e a nossa essência básica, que é o amor, fica totalmente obstruída, dá nisso. E esses tipos de equívocos acontecem nos dias atuais, a todo instante, em todos os lugares. E o que falta? O que falta para o ser humano
evitar esse equívoco tão triste. Exaltar a sua base, que é o amor. Trabalhar isso. Então, quando nós estamos na condição já hominal, nós estamos na condição do quê? De escolher. De escolher. O que nós podemos escolher? Entre a nossa essência divina ou entre os atributos da animalidade. Que são quais mesmo? O instinto de preservação e o de reprodução. Vamos tirar de reprodução fora. Só o instinto de preservação. Quando se chega ao reino hominal, que não tem mais o que? O predador, né? O predador do homem é o próprio homem, né? O que acontece? Ele tem condições de trabalhar, de desenvolver melhor, de ocultar, né, essa parte dos instintos e trabalhá-la. E ela vai se burilando, ela vai se aperfeiçoando. Então, aquilo que era instinto de preservação passa a se chamar, no reino nominal, de orgulho. O que é orgulho? Eu só enxergo a mim. Eu sou o centro. Primeiro eu. Se sobrar alguma coisa, para os outros. Já é uma evolução. Mas no reino animal, como é que é? Primeiro eu, sempre. Né? Vai para o reino hominal, transforma-se aqui. Esse sentimento vai se transformando em orgulho, em vaidade. O que nós vamos falar de avareza. O que é avareza? Para mim. Quero para mim. Eu tenho. Eu retenho. Os outros, tanto faz. Estou nem aí. Se alguém está passando fome, estou nem aí. Se alguém está sofrendo, não estou nem aí. O que importa sou eu. Então, esses são reflexos que nós trazemos ainda do nosso processo evolutivo. Então, quando a gente bate aqui na doutrina espírita, nós somos seres em constante evolução, e batemos na tecla orgulho, por quê? Porque é um processo natural de desenvolvimento do princípio inteligente, sair do reino animal, entrar no reino hominal, onde a consciência impera, onde nós vamos ter condições melhores de trabalhar o quê? A potência que nós somos, que a potência chama-se amor. E esse processo é longo. Olha a história da nossa humanidade. Quantos milênios? Nós estamos um matando o outro, matando e mata. E até o século passado, mortes e mais mortes, Segunda Guerra Mundial, recente, está aqui, ó, no nosso quintal. E hoje ainda tem guerras? Tem. Em menor escala, mas tem. Até uns tempos atrás, aqui umas décadas atrás, ainda, em grande escala tinha o quê? Os terroristas, o Talibã, né? Aqueles que faziam aquelas atrocidades, filmavam e mandavam para o mundo inteiro. Pois é. Mas nós estamos nesse processo. Faz parte do processo. Agora, só para arrematar o nosso estudo de hoje, vou lembrar uma fala de Jesus. Ele disse assim, ó, não julgueis para não ser julgado. Aí você vê um exemplo desse bem triste mesmo, tipo do Talibã, que captura lá as pessoas, as crianças e, né? Sem o menor rancor, sem o menor ressentimento. Muito bem. Você julga ele? Você julga esse Talibã? A gente julga. Mas se a gente for um pouquinho inteligente, a gente vai saber que a gente já fez a mesma coisa.
A gente não precisa apontar o dedo, o Geraldo fez isso, eu não, o Paulo fez, eu não. Não, nós todos já fizemos, porque faz parte do processo evolutivo. O que vocês acham que nós estávamos fazendo 3.000 anos atrás? Nós estávamos lá fazendo tour lá nas pirâmides? Para conhecer as pirâmides do Egito? Ou no chicote ali, né? Pois é. Então, isso não julgueis para não ser julgados é uma questão de entendimento. Nós fazemos parte dessa massa de espíritos que está nesse planeta em constante evolução. Uns estão mais na frente. A gente acha que está bem na frente, né? Não, a gente está bem para trás. Tem muita gente para frente nossa. Muita gente. A gente está mais aqui atrás. Só que tem gente mais lá atrás ainda. Então, como é que funciona esse nosso planeta? Aqueles que estão lá na frente estão nos inspirando, nos ajudando, nos tolerando, nos perdoando, sendo indulgentes para conosco. E nós aqui estamos aprendendo aqui a ser tolerantes, a ser indulgentes, a sermos benevolentes. Estamos aprendendo. Aqueles que estão lá na frente já sabem e nos ajudam. Nós estamos aprendendo para ajudar aqueles que estão chegando para nos substituir. E nós vamos dar um passo para frente à medida que vamos evoluindo. Assim se dá o processo evolutivo do planeta. Burilando todas as nossas mazelas. Desenvolvendo todas as nossas potências. O que fizemos de grave lá no passado, com toda certeza, ou já ressarcimos grande parte do débito, ou estamos em ressarcimento. E se formos mais inteligentes um pouquinho, estamos pagando o mal que fizemos lá atrás com o bem que vamos fazer agora, o hoje, para não ter que derramar lágrimas de sangue quando a vida não espera isso da gente, não quer isso da gente, quer que nós desenvolvamos pelo amor e não pela dor. Por isso a lei de misericórdia, ela é tão bela e perfeita. Só que eu parei não sei aonde. Vou só terminar. Ô, Paulo, só baixa um pouquinho, só para eu terminar esse parágrafo aqui. Aí a gente para por aqui hoje. Por favor. Só um pouquinho. Aí. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Estamos falando do amor, né? O amor puro. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no tempo. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor pelustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Ou seja, não nos apressa, o tempo é nosso. Nós podemos estagiar aqui 1 milênio, 10 milênios, 100, 1 milhão de anos. O tempo é nosso. Tem muitos que caminhavam no passado conosco e já estão em outros orbes,
e nós ainda estamos aqui. Tem muitos que iniciaram conosco e continuam lá, presos aos laços da matéria, envolvidos em paixões, em dramas infinitos. E nós já estamos numa condição melhor. Quem vai nortear o tempo que vamos gastar na nossa evolução somos nós mesmos. A lei, ela nos permite isso, que nós caminhemos no tempo a que nos propomos, com os passos que conseguimos desenvolver. Gente, nós vamos parar por aqui. Esse tema, para mim, é muito assim, belo. Não tenho uma palavra melhor para definir. É muito bonito. Falar de evolução, falar de amor é uma coisa assim que abre bem a nossa mente, principalmente o nosso coração, a nossa essência. Quando a gente lida com textos desse teor, a gente realmente se sente mais leve. A gente sente, poxa, eu sou um pouquinho disso. A gente se dá mais valor. E a gente se valoriza mais e valoriza o próximo muito mais. Semana que vem a gente vai continuar daqui, tá? Temos bastante matéria para desenvolver nesse quesito. Por hoje é só, gente. Muito obrigado. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Muita saúde e paz a todos.